E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. E Ló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu onde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho e um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas e todavia manter a sua religião. Eu tenho fé em Deus, assim que eu somente irei até Sodoma e eu ganharei algum dinheiro extra. E eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. E o leigo tem uma escolha a fazer. Eu irei até esta certa igreja ali. Todos na cidade pensam que esta é a maior. Ora, o prefeito da cidade pertence a esta igreja. Ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa. Porém, você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas Escrituras. Às vezes eles vão porque este é o caminho popular. As pessoas se vestem melhor que vão a certos lugares. E aí é onde nós cometemos um engano fatal. Agora, notem isto. A única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. E algumas vezes, a segunda escolha é melhor do que a primeira, se isto é tomado daquela maneira. Notem, não demorou muito. Quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando em uma estátua de sal, ele não viu o fogo consumindo a cidade. Porém, Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele permaneceu nos desertos. E todavia, e se Sara tivesse dito... Agora, lembre-se, Sara era a mulher mais linda em toda a região. Não havia mulher tão formosa quanto Sara. Todos que a viam se enamoravam dela. Agora, quão fácil isso teria sido para Sara tomar esse tipo de escolha. Porém, ela escolheu permanecer com Abraão. Oh, mulheres, não deixem o diabo lhes cegar, sendo populares e unindo-se a isso e aquilo, permaneçam com Cristo, pois a hora está próxima. Grandes destruições estão à frente, piores do que Sodoma e Gomorra para esse país. Sodoma e Gomorra serão boa reputação para ele. Enquanto Abraão tinha tomado o caminho que lhe foi dado por Deus, e tinha a parte mais pobre da terra, ele não foi próspero de modo algum. Todavia, ele conhecia uma coisa, que ele servia a Deus e cria em Deus. De modo que um dia ali vieram 3 homens, e eles estavam bem empoeirados e cansados, e Abraão compadeceu-se deles. Ele disse: venham e sentem-se debaixo do carvalho, só por um pouco. E enquanto ele estava ali em pé conversando com eles, ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns. Pelo seu falar, eles eram diferentes. E Abraão foi e matou um vitelo, e o tinha temperado, e fez Sara fazer pão, e preparou-se para alimentá-los. Agora lembrem-se, 2 deles eram anjos, anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus. E aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. E Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira, não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer, e toda vez que alguém visita. Porém, ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo. Este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma.
E ele lhes disse o que ele ia fazer. E 2 anjos desceram ali dentro para pregar o evangelho. Porém, um ficou atrás. Esse era aquele que era Deus. E ele disse: eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. Oh, nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor. Pois bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede, eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. Tudo o que o Pai me tem dito, eu vos tenho dito, disse Jesus. E eles não podiam crer nele. Desse modo, nos dias de Abraão, assim como ele estava se referindo a eles, ele disse que assim como Abraão estava conversando com o anjo, e as suas costas estavam viradas para a tenda, e ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho. E Sara na tenda riu. E ele disse: por que Sara riu? O que ele estava mostrando? Por que Sara riu? Isto foi somente poucas horas antes da destruição, quando isso aconteceu. Logo antes da destruição, aquele fogo veio dos céus e queimou a cidade. E aquele sinal foi realizado. E Jesus disse: vós errais, para os grandes doutores de divindade, para uma nação religiosa onde literalmente milhões eram crentes. Ele disse: vós errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Para uma geração como aquela, que eram homens bem treinados, que eram sábios e criados na igreja. Quando uma criança nascia, ela era propriedade da igreja. Você tinha que ser um israelita. 8 dias depois do seu nascimento, você fazia circuncisão. E você era um israelita para começar. E o sacerdócio vinha dos levitas, os quais eram treinados por centenas de anos nas Escrituras.